Coloco-me agora à disposição de vocês. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio. Tudo bom, Romualdo? Bem, e o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Porta-voz, por favor, o meu assunto é a liderança do governo no Senado. Eu gostaria de saber se o líder Fernando Bezerra Coelho continua prestigiado depois que a Polícia Federal fez uma batida na casa do senador e no escritório e no gabinete do senador aqui no Senado Federal, e se o presidente da República já está selecionando candidatos para a liderança do governo, uma vez que ontem à noite o líder do governo ajudou a derrubar vetos do presidente da República. Sobre este assunto, em recente entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, é preciso de algo mais concreto, segundo a avaliação do próprio presidente. Não posso tirá-lo de lá com uma busca e apreensão de um processo antigo que nós já sabíamos que existia. Fecha aspas. Boa noite, porta-voz. Galton Serra, repórter do SBT. Como vai, cara? Tudo certo. Depois do discurso do presidente na ONU, que citou o líder indígena Raoni, em resposta, ele veio hoje aqui à Câmara, fez um pronunciamento e pediu a renúncia do presidente. Como o presidente recebe esse posicionamento do Raoni? O presidente não me comentou sobre este eventual pronunciamento deste cidadão. Boa noite, porta-voz. Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Tudo bem? Tudo. Eu queria saber se o presidente comentou a respeito da pesquisa de hoje, do Ibope, que apontou que uma queda na popularidade dele e também da queda da confiança e da aprovação da população sobre o governo dele. Não me comentou, até porque, segundo nós identificamos, os resultados ainda estão efetivamente por serem divulgados e nós tomamos conhecimento por meio até da própria imprensa ao final da tarde. Então, não tive como... Perdão? Sim, eu não tive oportunidade de comentar com o presidente em face exatamente dessa exiguidade de tempo. Eu também queria saber se já tem data marcada para a posse do Aras para a PGR. Alguns de vocês nos questionaram sobre a possibilidade de que esta posse viesse a ocorrer amanhã. Não há no planejamento, até o momento, a definição da data. Ele, inclusive, esteve ou está com o senhor presidente neste momento. Eu também queria saber qual que é o estado de saúde do presidente e se está confirmado que ele vai realmente na sexta-feira fazer uma nova bateria de exames. Amanhã ele realizará uma ecografia e um exame de sangue para controle, exames esses capitaneados pelo Dr. Camarinha, que é o médico da Presidência da República. Então, isto foi o protocolo que, inclusive, na semana passada, eu vos adiantei naquele nosso briefing lá no próprio hospital. E só mais uma última pergunta. Eu queria saber também se o presidente se pronunciou a respeito da morte da menina Ágata no Rio de Janeiro. Não, comigo não comentou isso. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Só para esclarecer, então, em relação à liderança no Senado, do governo no Senado, o governo mantém como está, né? Mantém o líder Fernando Bezerra. O presidente não comentou diretamente comigo esse fato, não obstante, nós sabemos que em entrevista há pouco dada por ele fez essa citação de que é preciso algo mais concreto para, enfim, ele ter dados para melhor tomar a sua decisão. Certo. Hoje à tarde o ministro Paulo Guedes participou de uma audiência pública na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, e ele disse que o presidente da República decidiu que o salário mínimo passará a ter reposição inflacionária, né? Cogitava-se aí no governo talvez uma espécie de um congelamento, chegou a ser noticiado, mas que a decisão do presidente da República, transmitida pelo ministro Paulo Guedes, é a de reposição da inflação, que essa seria a política de salário mínimo do governo. Eu gostaria de saber se o governo confirma, se o presidente confirma essa decisão. O que eu posso confirmar é que, de fato, inclusive dias atrás, eu vocalizei para vocês a posição do presidente de não congelar o salário mínimo. Com relação a essa nova declaração expressada pelo nosso ministro da Economia, eu não tenho maiores dados,
e como ele vocalizou perante uma comissão, suponho que, de fato, o evento tenha sido comentado com o senhor presidente. Boa noite, porta-voz. Matheus, da TV Globo. Tudo bom, Matheus? Tudo jóia. São duas perguntas, porta-voz. A primeira é se o governo já decidiu se vai acionar a justiça para reverter os vetos, a derrubada dos vetos ontem do projeto de abuso de autoridade, se a AGU vai ser instada ou a protocolar uma ação ou a ajudar a base, enfim, de alguma forma. Não decidiu. Não decidiu e, na verdade, o presidente tampouco me comentou sobre isso. Então, amanhã eu terei a oportunidade de estar face to face com ele e aí posso aprofundar esse tema e trazer a apreciação de vocês um pouco mais tarde. Ótimo. E uma outra pergunta, o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do ministro Moro rejeitou hoje à tarde o excludente de ilicitude para aqueles excessos cometidos sob medo, surpresa, violenta emoção. O governo vai insistir nesse ponto para resgatar ele em plenário? Como é que avalia? Acha que a morte da menina Ágata, esses casos que ganharam repercussão, tem impacto nisso? Como é que o governo avalia essa saída desse ponto do grupo de trabalho do pacote anticrime? O presidente vem reiteradas vezes declarando o seu entendimento da importância da separação dos poderes. Aliás, é uma máxima antiga, até brinco com a minha equipe, que eu iria citar aqui Montesquieu para falar sobre a separação dos poderes. E o que vem a ser isso? É a necessidade do estabelecimento de freios e contrapesos, no sentido de que os poderes possam afirmar as suas posições e decidir dentro dos seus respectivos contextos e missões. Então, o Congresso tem por missão legislar, o Poder Executivo tem por missão executar, e o Poder Judiciário tem por missão julgar. Então, é dentro desse contexto que o nosso presidente identifica que as atividades desencadeadas ali no Congresso Nacional estão dentro desse contexto de separação dos poderes e ele entende que isso é essencial para a democracia. Boa noite, porta-voz Fábio Murakawa, do Valor. Bom, Murakawa. Porta-voz, dentro disso que o senhor estava falando, né, sobre a separação entre os poderes, o papel de cada um, por que o governo entraria aí na justiça para tentar reverter a derrubada de vetos a esse PL de abuso de autoridade? Exato, porque o governo entraria na justiça em relação a isso. Mas é preciso tomar conhecimento a respeito das deliberações que estão sendo desencadeadas pela equipe jurídica, e que estão sendo avançadas perante o senhor presidente, para nós vermos quais são os cursos de ação a serem desencadeados e tomados a partir dessa notícia, dessa decisão do Congresso Nacional. Outra coisa, tem no Congresso uma CPI das fake news, né? Que, segundo notícias, aí convocou empresas que decidiu convocar, né, representantes de empresas que prestaram serviços para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, aí citando aqui alguns nomes: Quick Mobile, Croc Service, SMS Market e a Coles. O presidente comentou alguma coisa a respeito disso? Não comentou. Boa noite, porta-voz. Maurício Ferro, do Poder 360. Tudo bem, cara? Tudo bem. Porta-voz, são duas perguntas a respeito da agenda do presidente hoje. O presidente hoje ficou no Alvorada, recebeu uma série de ministros e recebeu também o Admar Gonzaga, ex-ministro do TSE, que é acusado de agredir a mulher. Qual foi o conteúdo dessa conversa? Eu desconheço, eu tenho que consultar agora a ajudância de ordem nesse sentido. Eu conversei com o ajudante de ordem e isso não me foi relatado. Está aqui na... Ok, eu vou averiguar e avanço para você a posteriori do nosso briefing, tá bem? Tá bom. E a segunda pergunta era sobre o recebimento do presidente do NABAN. A gente teve hoje no Senado uma audiência para discutir regulação fundiária. É um assunto que a gente vem observando, que é uma demanda, inclusive, dos governadores da Amazônia Legal. Eu queria saber o que está sendo tratado da parte do governo nesse sentido. O presidente não me comentou algo relativo a esta visita do NABAN, disse-me que tratou de assuntos internos da pasta, naturalmente da secretaria, que é capitaneada pelo NABAN. Boa noite, porta-voz Manuela Albuquerque, Tudo do bem, Metrópolis. Tudo bem? Voltando um pouquinho, quando o presidente voltou de São Paulo,
Ele comentou com alguns parlamentares que estavam no Alvorada sobre o projeto de lei para alterar o Código de Trânsito. Como tem outras pautas prioritárias no Congresso, esse projeto está um pouco parado lá. Eu queria saber se ele vai ficar um pouco de lado mesmo, ou se o governo vai articular para voltar com ele. Enfim, ele é prioridade ainda ou não? O presidente Bolsonaro, por meio dos seus ministros, por meio das suas assessorias, envia ao Congresso aquelas pautas que ele entende essenciais para a sociedade. E ele coloca, sim, a modificação do Código de Trânsito como uma das pautas essenciais. Obviamente que, depois que essa pauta, que esta indicação do senhor presidente chega ao Congresso Nacional, é lá, naquela casa de legisladores, que as definições sobre a temporalidade e as prioridades são efetivadas. O governo não gostaria de se pronunciar nesse momento sobre ser mais ou menos importante que outros temas que estão sob análise lá dos nossos senadores e deputados. Só mais uma outra pergunta, perdão. Pois não. O senhor falou sobre separação de poderes, mas a gente sabe que existe uma articulação do Executivo com o Legislativo. Eu queria saber se essas modificações que aconteceram no Congresso nos últimos dias, o governo considera derrota ou não, faz parte aí do jogo. Como que o governo vê isso? Não consideramos derrota. Consideramos, sim, um entendimento maduro do Congresso Nacional, do Senado ou da Câmara e do próprio Congresso, sobre determinada pauta que tenha sido estudado, dialogado e discutido pelos nossos legisladores. Não consideramos, em hipótese nenhuma, derrota. Boa noite, porta-voz. Márcia Fernandes, da Voz do Brasil. Tudo bem? O presidente fez algum balanço sobre a viagem para a ONU, sobre a Assembleia Geral da ONU? Muito feliz com a viagem, já vocalizou, inclusive, em entrevistas lá, mesmo em Nova York, o quão importante foi para ele a possibilidade de fazer a abertura na Assembleia das Nações Unidas. Aliás, historicamente, a partir de Oswaldo Aranha, o Brasil é o primeiro país a discursar naquela Assembleia e, em face dessa importância, a oportunidade que o presidente teve de apresentar ao mundo quais são as perspectivas, quais são as posições do nosso governo em relação a tantos temas que são importantes, fora do país e dentro do país. Porta-voz, eu novamente aqui, só para esclarecer em relação a esse estudo que o senhor disse, então, que o governo não tem nada decidido, mas existe um estudo jurídico dentro do governo para um eventual acionamento da justiça em relação aos vetos? Sim, todos os temas que estão dentro dessa ótica da juridicidade são analisados pela SAGE, são analisados pela Secretaria, neste caso atual, pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Não pontualmente este, mas todos os casos também o são. Claro que esse também está sob essa análise. Eu não tenho dados específicos sobre qual é o nível de profundidade ou até onde já chegou esse estudo e se é que ele veio a ser iniciado. Mas, como praxe, como norma, como gestão, sempre é realizado um estudo a partir das demandas do senhor presidente pelos seus assessores. Boa noite, porta-voz. É Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Tudo bem? Esses exames que o presidente vai fazer amanhã vai ser no serviço médico? Sim, aqui na COSAL. Ele vem pessoalmente, né? Sim. Só tem horário? É a informação que eu tenho, partida do doutor Camarim. Já tem horário? Ele vai fazer uma ecografia e colher sangue para checar taxas, etc. Horário o senhor já tem? Não tem. Boa noite, porta-voz. Flávia Said, da Bloomberg. Tudo bem? Bom. Eu queria saber se o presidente vocalizou alguma coisa com relação ao adiamento da votação da reforma da Previdência pelo Senado. Não, assim como nós respondemos, acredito que até o Murakawa, não sei, sobre essa questão da separação dos poderes, ele entende que o calendário é de responsabilidade do Congresso, do Senado ou da Câmara. Nesse caso, igualmente o é. Mas está ansioso para que, o mais rápido possível, esta que é a proposta
nesse momento, sob o ponto de vista econômico, mais importante para o governo, seja finalmente firmada, seja sancionada e que nós possamos, a partir desta sanção, já descortinarmos um futuro cada vez mais efetivo sob o ponto de vista econômico. Porta-voz Matheus Vargas, do Estadão. Desculpa, só porque não ficou muito claro para mim, sobre a possibilidade de ir à justiça por causa dos vetos, a derrubada dos vetos na de abuso de autoridade, isso foi pedido pelo presidente da República, um estudo? Não, ele não me comentou nada sobre isso. Eu estou falando em tese. Estou falando em tese que tudo é analisado juridicamente pela Secretaria-Geral através da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Certo. Mas, porta-voz, eu de novo. Antes de viajar para a ONU, o Bolsonaro, o nosso presidente, disse que ele tinha um jantar com o Trump. Eu queria saber por que esse jantar não ocorreu. Não foi afirmado peremptoriamente que ele teria um jantar. Havia a possibilidade de que houvesse um jantar entre o nosso presidente e o presidente Donald Trump. Infelizmente, as agendas não disponibilizaram horário. Não obstante, o nosso presidente teve o encontro com o presidente Trump por 2 ocasiões, logo após o seu discurso na Assembleia Geral e um pouco mais adiante à noite, numa atividade de recepção da lavra do próprio presidente Trump. Secretário Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E agora há pouco, às 17 horas, o Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Vamos falar alguns assuntos interessantes de alguns dos nossos ministérios. Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou ontem o programa Academia Nacional de Polícia. A iniciativa tem como objetivo aperfeiçoar competências operacionais dos profissionais de segurança pública do país. Em 2019, serão capacitados 32 policiais, entre delegados das polícias civis e oficiais das polícias militares, dos estados e do Distrito Federal, previamente escolhidos por processo seletivo. O ministro Sérgio Moro disse que, abre aspas, essa é uma iniciativa importante do Ministério e, embora possa parecer algo à primeira vista pequeno, vai gerar grandes frutos no futuro, seja pela qualificação melhor dos profissionais de segurança pública, seja pelo compartilhamento dos conhecimentos de experiências diferentes e pela integração que estamos buscando entre as forças de segurança pública do país. Fecha aspas. A capacitação segue o modelo do programa FBI National Academy, que ao longo dos anos mostrou-se extremamente bem-sucedido ao iniciar e consolidar a formação de uma rede de policiais com cultura de cooperação interagência, além de ter beneficiado a troca de informações e diminuído a assimetria entre as instituições policiais. O programa brasileiro foi elaborado conforme o cenário atual da segurança pública, sendo o resultado de acordo de cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, e a Polícia Federal. Além das instruções diárias, os alunos realizarão visitas técnicas no Instituto Nacional de Criminalística, no Instituto Médico Legal, na própria Senasp e no Batalhão de Operações Especiais do Exército Brasileiro em Goiânia. Ministério da Economia. O governo federal comemorou os resultados da arrecadação com impostos e tributos em agosto, que atingiu quase 120 bilhões de reais, registrando o melhor desempenho para o mês desde 2014, segundo a Receita Federal. Com o resultado de agosto, o governo obteve ganhos
de mais de R$ 1 trilhão no acumulado dos primeiros 8 meses. Este também foi o melhor desempenho em 5 anos. De acordo com o fisco, a recuperação da economia impacta os principais indicadores macroeconômicos que afetam a arrecadação, especialmente o consumo, a produção industrial e importações tributáveis. Na tarde de hoje, a Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disponibilizou as informações no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o chamado CAGED. Pelo 5º mês seguido, o Brasil teve saldo positivo no emprego formal. Em agosto, a expansão foi de mais de 121 mil vagas. O resultado é equivalente à variação de 0,31% em relação ao mês anterior. Foi o melhor agosto no CAGED desde 2013. Neste mês, foi registrado saldo positivo no nível de emprego em 6 setores econômicos: serviços, comércio, indústria de transformação, construção civil, administração pública e extrativa mineral. No acumulado de 2019, já foram criados 594 mil novos postos de trabalho. Outro destaque do Ministério da Economia é a realização pelo IBGE, no período de 21 de setembro a 2 de dezembro deste ano, do censo experimental na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, e alguns testes em outras cidades brasileiras para verificar se todas as soluções pensadas para a realização do censo demográfico de 2020 são viáveis. O censo experimental é o grande ensaio para o censo demográfico que será realizado no ano que vem. É a oportunidade, como há pouco disse, de testar os questionários e toda a infraestrutura necessária para essa mega operação. As informações coletadas pelo censo 2020 servirão de base para o planejamento de escolas, postos de saúde e muitas outras demandas das cidades brasileiras. Ministério da Infraestrutura. O governo federal editou o decreto 10.025, que dispõe sobre a arbitragem para dirimir litígios que envolvam a administração pública federal nos setores portuário e de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário. Essa legislação é complementar ao chamado Decreto da Relicitação, publicado em 7 de agosto último, que compreende a extinção amigável do contrato de parceria e a celebração de novo ajuste negocial para o empreendimento em novas condições contratuais e com novos contratados. Ambos os regramentos trazem mais segurança jurídica aos contratos e à prestação dos serviços concedidos, ao reduzir riscos de judicialização. Poderão ser submetidas à arbitragem questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de parceria e o inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, incluídas a incidência de suas penalidades e o seu cálculo. E, finalmente, Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o programa Pró-Cidades, com a finalidade de investir na melhoria integrada dos perímetros urbanos e na modernização tecnológica, trazendo, assim,
mudanças positivas nas condições de vida da população. O programa dispõe de 4 bilhões de reais até 2022 para o financiamento e execução de projetos apresentados por estados e municípios. A iniciativa já enquadrou e enviou para validação do agente financeiro 7 propostas, que somam 170,6 milhões de reais em investimentos. Outros 10 projetos estão em análise. Os recursos são oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o nosso FGTS.